Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 28 e 29 de abril de 2021. Karina, portanto, fechando este mês de abril, foram as duas últimas sessões do mês, já nas expectativas para a próxima semana, até porque um dos destaques que teremos hoje é justamente um processo que terá sua continuidade já na abertura dos trabalhos durante o mês de maio, que é exatamente aquele processo referente ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial e à Lei de Patentes, um processo que chama muito a atenção, particularmente do setor econômico, do setor industrial e até de medicamentos. E também a aceitação da denúncia contra o deputado Daniel Silveira, na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal. É isso aí, Cadu. Dois temas que foram trazidos ao plenário do Supremo nessa semana, nesses 2 dias, 28 e 29 de abril, como você disse. Um julgamento bastante rápido, os ministros acabaram recebendo a denúncia apresentada contra o deputado federal, já que o Supremo é o juiz natural para processar e julgar essas autoridades. E agora, Daniel Silveira, deputado federal, como eu disse, vira réu no Supremo Tribunal Federal para responder a essa ação. E o outro processo que já vinha reiteradas vezes sendo inserido na pauta de julgamentos, mas ainda não apregoado, enfim, entra na pauta de julgamentos e começa a ser julgada a Lei das Patentes, mais especificamente o parágrafo único do artigo 40 dessa lei de 1996, que permite, de uma certa forma, e ao argumento da Procuradoria-Geral da República, autora dessa ação direta de inconstitucionalidade, a prorrogação do prazo de vigência das patentes, que, de acordo com a própria lei, deveria ser de 15 anos para modelos de utilidade e 20 anos no máximo para invenções, mas que, de acordo com o parágrafo único, o qual alega ser inconstitucional, o Procurador-Geral da República permitiria que este prazo fosse estendido, fosse um prazo, como disse o ministro Dias Toffoli, que já iniciou o seu voto, mas como você mesmo disse, deve finalizar só na semana seguinte, cria um prazo variável, indeterminado e que deveria, portanto, ser declarado inconstitucional. Vamos abordar no nosso programa de hoje como foi essa votação do recebimento da denúncia contra o parlamentar federal e também, até agora, como foi o voto do ministro Dias Toffoli, mais uma vez, que ainda não encerrou. Então, vamos, como sempre, fatiar os principais momentos das sessões plenárias por videoconferência do Supremo Tribunal Federal, começando com a sessão da quarta-feira, dia 28 de abril, quando o plenário do Supremo Tribunal Federal tinha na expectativa da sua pauta de julgamentos decidir se receberia ou não denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O parlamentar foi preso em flagrante em fevereiro, depois de divulgar vídeo com ofensas e ameaças a ministros da Suprema Corte. Nós vamos conferir, antes de ver o julgamento propriamente dito, vamos conferir os detalhes do tema na reportagem de Evne Araújo. O deputado federal Daniel Silveira é acusado do crime de coação no curso de processo, por usar de violência ou grave ameaça contra autoridades por interesse pessoal, e também por 2 crimes previstos na Lei de Segurança Nacional: estimular emprego de violência contra o livre exercício dos poderes e por incitar as Forças Armadas contra o Supremo Tribunal Federal. Se a denúncia for aceita pelos ministros do STF, ele passa a ser réu. Além de decidir se recebem ou não a acusação contra Daniel Silveira, os ministros vão discutir se há pressupostos e requisitos necessários para a concessão de liberdade provisória a ele. Em fevereiro, o parlamentar foi preso em flagrante por divulgar um vídeo com ofensas e ameaças a ministros do Supremo. Silveira também defendeu a adoção de medidas antidemocráticas, como o retorno do AI-5, o ato mais severo adotado pela ditadura militar brasileira. A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. A decisão foi mantida por votação na Câmara Federal, com 364 votos a favor e 130 votos contrários. Em março, o deputado recebeu o benefício da prisão domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica. E o plenário do Supremo Tribunal Federal aceitou, na quarta-feira, a denúncia contra o deputado federal Daniel Silveira, preso em fevereiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes.
Com isso, o parlamentar se torna réu em ação penal que apura crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e crime de coação no curso de processo, por usar de violência ou grave ameaça contra autoridades por interesse pessoal. A reportagem é de Alessandra de Castro. Daniel Silveira foi preso depois de divulgar vídeos na internet em que ameaça ministros do Supremo Tribunal Federal, defende o retorno do AI-5, o ato mais severo da ditadura militar, e incita a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. O vice-procurador-geral da República, ao defender no plenário do Supremo o recebimento da denúncia, chamou a atenção para a gravidade dos supostos crimes, que foram potencializados pelo uso das redes sociais. Esta corte já sofreu atentados a partir de provocações de internet. Não se trata aqui de algo hipotético, algo imaginário, é algo factível. Esta onda de ódio por algoritmos polarizadores, que fazem com que pessoas ganhem votos neste campo, é o limite que foi gravemente transposto. O advogado do parlamentar falou que eventuais excessos devem ser apurados, mas contestou a acusação de que teria havido grave ameaça. A defesa pediu que a prisão domiciliar, que Silveira cumpre desde março, seja substituída por medidas cautelares. Os excessos têm que ser apurados de acordo com o que está positivado na lei, com o que está vigente, e não com o que é extraído de um exercício de elasticidade para poder tatuar uma gravidade que efetivamente não existe. Existe uma desproporcionalidade na manutenção da prisão com o que efetivamente está sendo apurado. O relator, ministro Alexandre de Moraes, explicou que as condições da prisão não estavam em análise. O ministro afirmou que a denúncia cumpre os requisitos exigidos por lei, como a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime, além da justa causa para a ação penal. A denúncia descreve minuciosamente as condutas do denunciado que teriam tipificado a infração penal. O título do vídeo postado por um parlamentar cuja missão é defender a própria Constituição, a democracia. Na ditadura você é livre, na democracia é preso. E nesse vídeo há várias ofensas, várias ameaças, graves ameaças, no sentido de incitar a prática do crime, de tentar realmente fazer com que a população impeça o livre exercício do Poder Judiciário. Alexandre de Moraes rebateu os argumentos do uso da imunidade parlamentar e da liberdade de expressão para justificar os atos de Daniel Silveira e lembrou que há limites para o exercício de direitos. A Constituição não permite a propagação, principalmente a partir de ofensas e graves ameaças, de ideias contrárias à ordem constitucional, ao Estado democrático, nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais, incitando, por meio de violência, o rompimento do Estado de Direito. Liberdade de expressão não se confunde com anarquia, desrespeito ao Estado de Direito e uma total possibilidade da defesa, principalmente por parte de um parlamentar, da defesa da volta da ditadura, do fechamento do Congresso Nacional, do fechamento do Supremo Tribunal Federal. A Constituição consagra liberdade de expressão dentro do binômio liberdade com responsabilidade. O entendimento do relator foi seguido pelos demais ministros e a denúncia contra o deputado foi aceita por unanimidade. Daniel Silveira se torna réu em ação penal por coação e ameaça contra ministros do Supremo e por incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. O parlamentar vai continuar preso em regime domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. Vamos perguntar para a Karina aqui a respeito de uma questão que inclusive foi levantada no plenário e que tem uma pergunta que tem sido feita, que é a questão da... Bom, houve a aceitação da denúncia, transformação em ação penal, o parlamentar continua preso? Cadu, havia um pedido da defesa, inclusive, sobre uma possibilidade de liberdade provisória. Então, houve a denúncia, a defesa foi apresentada para que não fosse recebida a denúncia pelos argumentos trazidos, mas havia também, caso recebida, um pedido de liberdade provisória, caso preenchidos os requisitos previstos na legislação, para que o deputado
pudesse responder ao processo em liberdade, já que ele se encontra preso. A princípio, em razão de uma prisão em flagrante, que foi substituída em março por uma prisão domiciliar com monitoramento, mas sobre esse tema, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, esclareceu ao ministro Marco Aurélio que não era o tema a ser discutido no plenário nesta sentada, que seria apenas o recebimento da denúncia. Isso porque, quando houve a substituição da prisão em flagrante em domiciliar com monitoramento, houve um recurso apresentado contra essa decisão pela defesa, e isso é objeto de um recurso que até então, conforme disse o ministro Alexandre de Moraes, estava na Procuradoria da República, junto ao Ministério Público, para a manifestação, e tão logo aparelhado, o recurso seria trazido para a discussão. Mas os ministros, então, não debateram e discutiram sobre a manutenção ou não da prisão e sequer os requisitos da liberdade provisória. Tão somente analisaram se haviam indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes apontados pelo Ministério Público Federal contra o parlamentar federal, e entenderam por unanimidade que estavam presentes, deveriam receber a denúncia, transformá-lo, portanto, em réu, ele passa a ser acusado formalmente, não há nenhuma condenação ainda, o processo vai tramitar e, ao final, virá uma sentença absolutória ou condenatória, teremos que aguardar. O ministro Marco Aurélio foi o único que ficou vencido apenas por entender que a manutenção da prisão não era compatível com o exercício do mandato. Mas, por unanimidade, todos os ministros reconheceram esses indícios e receberam a denúncia contra o parlamentar federal. Decisão, portanto, na sessão plenária da quarta-feira. Esse tema, portanto, ele continua e nós continuamos acompanhando aqui na TV Justiça. E ainda na quarta-feira, dia 28, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação de inconstitucionalidade sobre a prorrogação de patentes. Mais detalhes sobre este julgamento na reportagem de Evne Araújo. A primeira etapa do julgamento foi dedicada à manifestação das partes e das entidades interessadas no processo. Por causa da complexidade do tema, o relator, ministro Dias Toffoli, divulgou antecipadamente o voto à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União, mas vai ler o conteúdo na sessão de hoje. Na ação, o Supremo Tribunal Federal analisa a validade de parte da Lei de Propriedade Industrial. A legislação determina que o prazo de vigência de uma patente é de 20 anos contados da data do pedido junto ao INPI, instituto responsável pelo registro de marcas. A prorrogação da validade ocorre porque a lei também determina prazo mínimo de 10 anos de vigência da patente, quando o INPI demora mais de uma década para avaliar e conceder o pedido. No início do mês, o ministro Dias Toffoli já havia concedido liminar com este tema, mas apenas para patentes que ainda seriam dadas a medicamentos e produtos farmacêuticos. Agora está sendo analisado o mérito da questão. Para a PGR, autora do pedido de fim da extensão das patentes, a lei impacta diretamente no direito fundamental à saúde, porque, sem um prazo definido, a indústria fica impedida de produzir remédios genéricos e reduzir o custo de tratamentos médicos para diversas doenças, inclusive para a Covid-19. Este julgamento continuou durante a semana. É o que você vai conferir daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no Plenárias. De volta. Na sessão da quinta-feira, dia 29, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação que questiona dispositivo da Lei de Propriedade Industrial, que permite prazo estendido para patentes em caso de demora na análise do pedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Vamos ver como foi este julgamento, desta vez na reportagem de Marta Ferreira. O dispositivo questionado pela Procuradoria-Geral da República é o que define que o prazo de vigência de patente não pode ser menor que 10 anos em caso de invenção e 7 anos para patentes de modelo de utilidade, a não ser que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial não possa examinar o mérito do pedido por pendência judicial ou outro motivo de força maior.
O problema é que, por causa disso, esse prazo pode ultrapassar o limite previsto na lei, que é de 20 anos, o que para a PGR é inconstitucional. O julgamento foi retomado com o voto do relator ministro Dias Toffoli. Além de apresentar o voto de fato, o ministro mostrou sua indignação contra matérias pagas em jornais de grande circulação, financiadas por um dos amicicuri admitido no processo sobre as patentes. As matérias criticavam a decisão de Dias Toffoli, que suspendeu a regra que prorroga prazo de patente em remédios no início de abril. Isso é má-fé processual, isso é deslealdade processual. A crítica não. A crítica dentro de uma matéria jornalística, e eu vou dizer uma coisa aos eminentes colegas. Quem me alertou foi o meu gabinete. Quando eu li a matéria, eu achei que a matéria era do jornal. Mas depois pedi para checarem no estado de São Paulo, não. O Blue Estadão que aparece ali é a agência publicitária, ou seja, ela recebe o dinheiro e publica em conjunto. O ministro Dias Toffoli afirmou que a extensão da vigência de patentes, além dos prazos previstos no artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, tende a elevar excessivamente os períodos de exploração exclusiva dos inventos, além da razoabilidade preconizada pela Constituição Federal e pelo Acordo TRIPS, um tratado internacional sobre direito de propriedade intelectual relacionado ao comércio. A manutenção tão somente do artigo 40 caput, combinado com o artigo 44 da lei, atende perfeitamente o Acordo TRIPS, por garantir a vigência de patente por 20 anos a partir do depósito, como está no Acordo TRIPS, com a possibilidade de indenização retroativa pela exploração indevida do objeto no período anterior à concessão do privilégio. O ministro afirmou que um estudo do Tribunal de Contas constatou que quanto maior o prazo de exclusividade da patente, mais será onerado o poder público, causando grandes prejuízos financeiros para o Estado, com reflexo para o cidadão que tem de arcar com altos custos de medicamentos. A equipe utiliza o caso supramencionado do princípio ativo etanercept para mostrar como empresas farmacêuticas podem operar para maximizar a exclusividade em relação a seus produtos. Essa dinâmica que cria a situação em que não existe patente concedida no país para um produto que está sujeito à proteção patentária devido a um ou mais pedidos aguardando decisão, é verificada nos sistemas de patentes em geral. Não é específica do sistema brasileiro. Todavia, conclui o relatório, no sistema brasileiro a situação é agravada. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado com a continuação do voto do relator. Vamos conversar com a Karina. Esse julgamento continua ainda na próxima semana com a apresentação, a continuidade da apresentação do voto. Vale lembrar que é um voto dividido em tópicos, um voto muito detalhado, uma questão que envolve diversas complexidades e justamente já havia sido acertado entre o relator e o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, que ele seria apresentado até um certo ponto, suspensa a sessão e a continuidade na semana que vem. Eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe específico com relação ao que está em debate, Karina, que é o fato que se fala a respeito de que essa legislação, ela prorroga a concessão de prazo de patentes. Na verdade, há aquela questão da interpretação das palavras. Dizer que prorroga não estaria correto, porque, na verdade, a legislação ela permite, ou melhor, ela possibilita a esse tipo de prorrogação. São coisas diferentes. Exatamente, Cadu. E é nessa interpretação que o Procurador-Geral da República propôs essa ação para dizer que o lapso temporal em que a legislação, no artigo 40, estabeleceu como prazo máximo de vigência, pode vir a ser extrapolado em razão do marco temporal previsto no parágrafo único. Vamos entender como é que isso funciona. A norma, em momento algum, como você disse, ela fala, é possível a prorrogação da patente pelo prazo de tantos anos. Não, a norma não diz isso. O caput do artigo 40 diz que as patentes poderão vigorar pelo prazo de 15 anos para os modelos de utilidade e o prazo de 20 anos para as invenções, contados da data do depósito, ou seja, do pedido de registro dessa patente, do pedido de concessão da patente junto ao INPI.
Então, esse prazo vigoraria a partir deste momento pelo prazo de 15 ou 20 anos. Aí o parágrafo único do artigo 40, que é o alvo dessa ação direta de inconstitucionalidade, diz o quê? Que essas patentes, a concessão dessas patentes, não poderão ter prazo inferior a 7 anos para os modelos de utilidade e nem um prazo inferior a 10 anos para as invenções, contados da data da concessão do pedido. E aí, se a gente fizer uma matemática, que inclusive o ministro Dias Toffoli o fez no seu voto apresentado na quinta-feira, é possível que, a se estabelecer esse marco temporal do limite mínimo da concessão da patente, e considerando o prazo que o processo administrativo junto ao INPI pode demorar para ser finalizado, esse processo administrativo ele pode durar até 10 anos, mais de 10 anos, considerado esse limite mínimo previsto no parágrafo único, aqueles 15 ou 20 anos do caput poderão ser superados e muito, ultrapassando 25 anos para invenção, até 30 anos, enfim, tudo dependendo do lapso temporal que durar o processo administrativo. Segundo o Procurador-Geral da República, a norma, ela, ao invés de promover uma celeridade no processo administrativo, ela faz, vamos dizer assim, influenciar para que as partes desejem que o processo demore para finalizar. Por quê? Porque aí terá muito mais tempo de monopólio e exclusividade de uso, né, e de exploração daquela patente. O que para o ministro Dias Toffoli, no voto, até a parte que ele já apresentou, seria considerado uma regra arbitrária. Isso porque possibilita essa prorrogação por um prazo variável e indeterminado. E o que fere o que diz a própria Constituição, lá no artigo 5º, sobre a propriedade, sobre a proteção da propriedade industrial, que traz o critério da temporariedade como uma regra, justamente para fomentar o quê? Os avanços tecnológicos. Trata-se de uma função social da propriedade também para possibilitar o desenvolvimento até nacional. Então, a norma, é bom que se esclareça, ela não prorroga a patente, mas possibilita que o prazo máximo de exploração com exclusividade dessas patentes seja superior ao previsto na lei. Mais uma vez, que é de 15 anos para modelos de utilidade e 20 anos para as invenções. E a continuação deste julgamento, também com a continuidade da apresentação do voto do ministro relator, nós acompanhamos aqui no Direto do Plenário e, claro, também no Plenárias. E no começo da sessão plenária, também desta quinta-feira, o assunto foi a pandemia da Covid-19 e a triste marca de 400 mil mortes no país. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, prestou solidariedade às vítimas da pandemia. A minha profunda solidariedade em meu nome, em nome de todos os integrantes da Corte, às vítimas dessa pandemia que assolou o nosso país. Infelizmente, as notícias que nos chegam indicam que hoje nós alcançamos a marca de 400 mil mortos. Fux lamentou a morte do ministro Valmir Oliveira, do Tribunal Superior do Trabalho, aos 63 anos de complicações da Covid-19. Em ofício encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, representando Vossas Excelências, estou manifestando as nossas condolências, dirigidas diretamente à presidente da Corte, Sua Excelência, a ministra Cristina Peduzzi, e faremos consignar em ata também esse nosso voto de pesar para com a sua família. A presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi, lamentou a morte de Valmir Oliveira. O TST decretou luto de 3 dias. Um homem que dedicou a sua vida e exerceu com firmeza, com ética, com devoção o seu mistério. Ele era um juiz exemplar. O ministro Dias Toffoli também falou sobre os mortos da pandemia. E todos nós já temos em nossas famílias, em nosso ciclo de amizades e de colegas, alguém que se foi, e mais recentemente esse homem extraordinário que era o ministro Valmir. O Superior Tribunal de Justiça divulgou esta nota assinada pelo presidente Humberto Martins.
É imensurável a tristeza dos colaboradores, servidores e ministros do Tribunal da Cidadania diante das 400 mil vidas ceifadas pela pandemia. No Brasil, a escalada de mortes não parou desde a identificação do primeiro caso no final de fevereiro do ano passado. A primeira morte foi registrada em 12 de março de 2020. Quase 5 meses depois, o país chegou a 100 mil mortos. Em janeiro deste ano, 200 mil brasileiros perderam a vida para o coronavírus. Em março, atingimos 300 mil mortes. E pouco mais de um mês depois, chegamos a 400 mil vítimas da Covid-19. A pandemia mudou a pauta do Poder Judiciário e a forma de fazer julgamentos. O Supremo fez a primeira exceção por videoconferência da história em abril do ano passado e ampliou o número de julgamentos no plenário virtual. Desde então, já proferiu mais de 10 mil decisões relacionadas ao novo coronavírus. Uma das primeiras é que estados, municípios e a União têm autonomia para determinar medidas de enfrentamento à pandemia. O Supremo também determinou que o governo federal adote providências de proteção aos povos indígenas e quilombolas. Os ministros decidiram ainda que a vacinação compulsória é legal e que os governos locais podem estabelecer medidas restritivas para quem recusar ser vacinado. Mas o Estado não pode fazer a imunização à força. Karina, encontro marcado com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Cadu. Na próxima quarta-feira, o encontro é com esse tema sobre a lei das patentes, no direto do plenário a partir das 14 horas, quarta e quinta-feira. Mas esse final de semana o nosso encontro é com o plenário. E você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Agora, se preferir, direcione a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no canto da tela e acompanhe o podcast Plenárias quando e onde quiser. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.